Salve, salve concurseiro e concurseira da Implacável Concurso, bem-vindo a mais uma aula específica para você que vai prestar o certame público da Guarda Civil Municipal de Embu das Artes. E com uma notícia quente, hein? Saiu as inscrições homologadas deste concurso e eu avisei que seria concorrido. Sempre eu venho avisando os senhores que seria concorrido. Mais de 13 mil pessoas irão prestar o concurso, 13.135 pessoas, exatamente isso, que farão esse concurso da Guarda Civil Municipal de Embu das Artes. Ramos, já era esperado? Sim, já era esperado, porque a Guarda Civil Municipal de Embu das Artes é referência em guarda municipal no estado de São Paulo, tá bom? Para quem não conhece a Guarda Municipal de Embu das Artes, tá bom? Às vezes vai se espantar com esse número vultuoso a mais de 13 mil pessoas, mas já era um número esperado. Eu já esperava um número próximo aí da casa dos 15 mil inscritos, tá bom? Então será um concurso extremamente concorrido. Então sua preparação, ela precisa acompanhar. Obviamente que uma questão aqui eu não preciso nem falar, né? Uma questão vai fazer a total diferença para você estar dentro ou fora desse certame. E sabendo disso, o Implacável Concurso, tá bom? Vai sair na frente de todos os outros cursos, tá bom? Vamos fazer aula gratuita, tanto para o YouTube quanto presencialmente em Embu das Artes. E o melhor, de forma gratuita para todos os alunos e não alunos da Implacável Concurso, beleza? Então já anota aí no seu cronograma. Galerinha, dia 1º de dezembro, às 8 horas da manhã já tem início a nossa grande maratona de revisão de véspera. Professores do Brasil inteiro, Fortaleza, Belo Horizonte, Cascavel, Londrina, Santa Catarina, todo mundo reunido, todos os professores da Implacável reunidos para passar para você tudo o que vai cair na prova, de acordo com o edital e de acordo com a banca. Tá bom? Então a partir das 8 horas da manhã e não tem hora para acabar. Geralmente acaba depois das 6 horas da tarde, tá bom? Geralmente acaba depois das 18 horas. Então, das 8 da manhã até 17, 18 horas, nós vamos estar ao vivo pelo YouTube, tá bom? Ao vivo pelo YouTube de forma gratuita, tá bom? De forma gratuita. Então já corre lá no YouTube da Implacável Concurso, já inscreve e fica aguardando de forma gratuita todos os bizus dos professores, tá? A aula completa para vocês, todos os professores de todas as matérias, dando o seu melhor para você ficar entre as primeiras colocações neste concurso. É somente isso, Ramos? Não, não é. Dia 7, já anota aí, dia 7, um dia antes da prova, dia 7 de dezembro, eu mesmo vou estar presencialmente em Embu das Artes. Inclusive, já chegou no meu e-mail aqui as passagens aéreas, minha e do grupo da Implacável Concurso. Nós vamos estar saindo aqui do Paraná e de Santa Catarina com destino a Embu das Artes, tá? Para fazer uma revisão presencial, tá? De forma gratuita. Então já anota o local aí, vai ser bem no centro, além de Embu das Artes, na praça, bem no centro ali de Embu das Artes. Eu já até peguei minha colinha aqui no Largo 21 de Abril, número 260, no centro de Embu das Artes. É uma praça enorme ali de Embu das Artes. Eu vou estar presencialmente só passando o bizu, tá bom? Só passando o bizu, todos os bizus, seja de direito constitucional, seja de direito administrativo, de direito penal, só bizu, beleza? E de acordo com o edital e de acordo com a banca. Então a partir das 14 horas, no Largo 21 de Abril, número 260, bem no centro de Embu das Artes, evento gratuito, aberto, será na praça mesmo ali, tá bom? Vai estar o toldo da Implacável Concurso ali, amarelo, bem chamativo ali. É só chegar ali que a partir das 14h10 eu já vou começar a passar só bizu. E uma questão, galera, faz total diferença, tá bom? Pô, são 13.135 pessoas. Uma questão vai fazer completamente diferença. Tem alunos que, pô, vai no meu Instagram direto. Pô, professor, se eu tivesse acertado uma questão a mais, eu estava dentro do TAF, eu estava dentro dos candidatos chamados para o TAF e para as outras etapas. Então, cara, uma questão faz total diferença. E é a hora de você relembrar, não é verdade? É pegar o bizu ali do professor. Tem muita questão que às vezes passa despercebido, tem alguma explicação que passa despercebida e você vai estar apto a no outro dia descansar bem tranquilinho. Eu vou fazer ele das 14 até o finalzinho da tarde ali, tá bom?
de forma gratuita, mais uma vez frisando isso. Depois vocês vão descansar bem tranquilinho para chegar na hora da prova, fazer a prova bem tranquilo. E na porta da prova, vou estar na porta da prova, não sei, não vai dar obviamente para atender todos os colégios, não é verdade? Mas nós vamos verificar o maior número, aí que tiver o maior número de alunos, tá? Eu vou estar na porta da prova fazendo, mas aí é só apenas 40 minutos, tá? 40, 45 minutos fazendo aquela última revisão para pegou o bizu, entrou para dentro da entrou para fazer a prova, já senta lá e já pega o bizu do professor para sair na frente dos outros candidatos, beleza? Então, recapitulando, dia 1º, desde as 8 horas da manhã, todos os professores reunidos gratuitamente no YouTube, pelo YouTube da Implacável Concurso. Dia 7, vou estar presencialmente, saindo aqui de Londrina, no estado do Paraná, presencialmente em Budas Artes para fazer a revisão a partir das 14 horas. Vamos até o finalzinho da tarde ali, tá? Vamos fazer pelo menos aí umas 2 horas e pouquinho de revisão gratuita para você, beleza? E vou estar aberto depois lá para perguntas. Pô, professor, eu tô com dúvida nisso daqui, não tem problema nenhum. Eu vou estar lá presencialmente somente para isso, belezinha? Então, calma o seu coraçãozinho aí, eu tenho certeza absoluta, porque eu já estive do outro lado também, na verdade. Já estive do outro lado, também ansioso. No meu concurso de guarda municipal tinha mais de 10 mil pessoas. Também fiquei muito tenso na hora da prova. Pô, ver aquele multidão de pessoas, aquele mar de gente. Parecia que todo mundo sabia, eu não sabia nada. E eu fiquei entre as primeiras colocações, mais de 10 mil pessoas também, era 10.500 pessoas mais ou menos. E eu fiquei dentro das primeiras colocações ali, dentro das 20 primeiras colocações. Então, senhores, é de suma importância que vocês adotem esse espírito de guerra mesmo, cara, de guerra, porque é muita gente mesmo, e muita gente qualificada que vai prestar esse concurso público. Então, agarra essa oportunidade que a Implacável Concurso está fornecendo para você. E é o único curso que vai fazer isso para vocês. É o único curso que vai fazer. Tá dando essas aulas para vocês de graça, tá bom? Gratuitamente aqui no YouTube. Eu vou começar agora, nós vamos corrigir várias e várias questões direcionadas para essa banca, para esse certame, gratuitamente. Nós vamos estar dia 1º, às 8 horas da manhã, diretamente do YouTube, desde as 8 da manhã até 17, 18 horas. Dia 7, isso uma semana antes, né? Dia 1º, uma semana antes. Dia 7, vou estar presencialmente na praça ali central, na praça central de Budas Artes, para passar só bizu. Aí é só bizu mesmo de como que você vai se comportar nessa prova. E vou estar também presencialmente em uma das escolas, em um dos colégios, para passar os bizus aí, só que aí às 30, 40 minutos mesmo, belezinha? Então, combinado? Combinado? Então, vem comigo para a tela sem mais delongas. Sem mais delongas, vamos lá. Olha a quantidade, para vocês terem uma ideia. Olha a quantidade. Isso somente hoje que eu vou passar para vocês. Quantidade de assuntos, ó. Declaração Universal dos Direitos do Homem, lá de 1948, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu tenho o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu tenho o Estatuto da Pessoa Idosa, eu tenho noções de direito administrativo, eu tenho atividades administrativas, eu tenho a 3022, eu tenho o direito penal, os princípios do direito penal, aplicação da lei penal no tempo, no espaço, tempo do crime, lugar do crime, teoria do crime. Então eu tenho muita matéria. Então a banca vai olhar para isso daqui e vai aprofundar um pouco, porque 13.135 pessoas, ele precisa selecionar. Concordam comigo? Ele precisa selecionar, ele precisa fazer alguma coisa para selecionar os melhores. Então ele vai aprofundar tudo isso daqui. Então, beleza? Vamos treinar, né? Vamos treinar? Beleza, vamos lá. Então, a dinâmica vai ser o seguinte. Nós vamos ler juntos a questão, tá? Eu vou dar um tempinho aí de 5, 10 segundos no máximo. Ramos, essa aula é gravada, tranquilo. Pô, vai lá, aperta o pause, responde com calma, que eu vou dar o gabarito e vou dar a explicação, beleza? Primeira questão. Vamos lá. Ano 2022, bem, só trouxe para vocês aqui questões recentes, tá bom? Ano 2022, Banca IBAD, Prefeitura de São Paulo, Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Questão de número 1. Com relação à propriedade, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, expressamente prevê que, em relação à propriedade,
A. O Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, será instituído pela União. B. Não será instituído imposto sobre a propriedade territorial rural. C. A propriedade atenderá à sua função social. D. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. E. A pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para o pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. A, Alfa, Bravo, Charlie, Delta ou Eco? Respondem aí, frisando, né, senhores, que aqui ele quer saber com relação à propriedade, mas em relação à Declaração Universal dos Direitos do Homem, lá de 1948, tá? Que não é, ele não está perguntando sobre o direito constitucional. Então, muita atenção quanto a isso também, tá bom? Vamos lá, vamos responder. E eu quero que vocês tenham a mentalidade de bater o olho na questão e, principalmente a questão de direito, não pode demorar mais que 20 segundos. Porque você vai ter outras questões que vai te demandar mais tempo. Por exemplo, o RLM vai te demandar mais tempo, tá bom? Quando eu passei lá na minha prova, fiz a prova em menos de 35 minutos. Mas por quê? Revisei, fiz os meus resumos, trabalhei milhares de questões até agora, eu trabalho questão todo dia com meus alunos, tá? Então a sua mentalidade tem que ser rápida, é bater o olho e você saber aonde está a pegadinha. Gabarito delta, tá bom? Delta, voltando aqui, gabarito delta, ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. Mas Ramos, as outras estão corretas. Aqui eu estou perguntando em relação à propriedade sob o prisma da Declaração Universal dos Direitos do Homem, tá bom? Então, Delta, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, estabelece os direitos fundamentais de todas as pessoas. No que diz respeito à propriedade, vai estar lá no seu artigo 17, afirma que toda pessoa terá o direito à propriedade só ou em sociedade com outros e que ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. Então, o gabarito dessa questão já coloca gabarito Delta. Já vamos para a questão 2, sem perder tempo, tá? Tem que ser rápido, objetivo. 2022 também, Guarda Civil Metropolitana do Estado de São Paulo, da Prefeitura Municipal de São Paulo, não do Estado de São Paulo. A Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 busca garantir a todos, dentre outros, o direito de nacionalidade, discriminação, escravidão, tortura ou exílio. Essa questão é para o cara não zerar, né? Mas eu tenho certeza que muita gente erra, porque muita gente vai despreparado para essa prova, tá? Não se assuste também aí com 13.135 pessoas, porque pelo menos aí metade ficaria em dúvida nessa questão. Mas a outra metade, né, cerca de 6.000, 7.000 pessoas, vão matar essa questão em 5 segundos. Gabarito, obviamente alfa, nacionalidade. Artigo 15. Todo ser humano terá direito a uma nacionalidade. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Segundo o artigo 15. Obviamente, o direito de discriminação, pelo amor de Deus, né? Escravidão, tortura e exílio, pelo amor de Deus. Se você ficou em dúvida nessa questão, temos um sério problema, né? Temos um sério problema. Mas dá tempo de corrigir. Dá tempo de corrigir, tá bom? Dá tempo de corrigir. 3. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Resolução 217-A e assinada pelo Brasil na mesma data, representou o repúdio direto das ideologias que tinham o princípio de o desprezo e o desrespeito pelos direitos do homem. Segundo esse documento, toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de procurar e gozar asilo em outros países. Entretanto, prevê também que esse direito não poderá ser invocado em caso de A. Crimes contra a humanidade. Bravo. Condenação legitimadamente proferida dos crimes contra a segurança nacional de qualquer nação. C. Sentença transitada em julgado por crimes de responsabilidade proferida pela mais alta corte do país. Delta. Perseguição legitimadamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários e atos
Propósitos e princípios das Nações Unidas. Alfa, Bravo, Charlie ou Delta? Questão que exige um pouco realmente de você pensar, mas não é difícil. Não é difícil. É uma questão bem tranquila e do nível que será a sua prova. Essa questão dá para ser resolvida aí em 15 segundos, tá bom? 15, 20 segundos. Precisa de mais tempo para ler? Pausa esse vídeo, tá bom? Aula gravada é gostoso por causa disso, né? Pausa esse vídeo, faz e depois volta pro gabarito, belezinha? Gabarito Delta, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Delta, perseguição legitimadamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos propósitos e princípios das Nações Unidas, tá bom? Não pode ser invocado neste caso específico. E onde está isso, Ramos? Artigo 14. Todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e gozar de asilo em outros países. Esse direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimadamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos dos princípios das Nações Unidas. Neste caso específico, ele não pode invocar. Belezinha? Artigo 14. A banca dos senhores gosta muito de exceção. Por isso que eu trouxe para vocês na tela essa pergunta que eu achei extremamente pertinente e do nível adequado dos senhores. Questão 4. Vamos lá, não podemos perder tempo. Ano 2019, Banca Vunesp, Prefeitura de Olímpia, Guarda Civil Municipal. Nos termos da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e Adolescente, assegura-se ao adolescente, entre outras, a seguinte garantia. Alfa. Igualdade na relação processual, vedando-se a confrontação com vítimas e testemunhas. Bravo. Direito de ser ouvido pessoalmente por procuração por videoconferência pela autoridade competente. Charlie. Assistência judiciária gratuita e integral, sendo desnecessária a condição de necessitado. D. Pleno e formal conhecimento de atribuição de ato infracional mediante citação, sendo vedado qualquer outro meio equivalente. Eco. Direito de solicitar a presença dos seus pais ou responsáveis em qualquer fase do procedimento. Qual é a garantia? Segura-se qual garantia no contexto do Estatuto da Criança e do Adolescente? Alfa, Bravo, Charlie, Delta ou Eco? Gabarito da 4. Eco. Segundo o artigo 111, são assegurados ao adolescente, entre outras, as seguintes garantias. Eu trouxe para vocês aqui o rol completo, porque não somente nós vamos responder, mas sim estudar a questão. Então, pleno e formal conhecimento de atribuições do ato infracional. Então, tudo que vier também a palavra crime vai estar errado, tá? Porque o adolescente, a criança adolescente, ele comete ato infracional. Tá bom? Então eles podem colocar a palavra crime ali, com certeza absoluta estará incorreto. Mediante citação ou meio equivalente. 2. Igualdade em relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa. 3. Defesa técnica por advogado. 4. Assistência jurídica gratuita integral aos necessitados na forma da lei. 5. Direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente. E 6. Direito de solicitar a presença dos seus pais ou responsáveis em qualquer fase do procedimento, tá bom? Eco. Direito de solicitar a presença dos seus pais ou responsáveis em qualquer fase do procedimento. Então, sendo vedado, muito cuidado com essas palavras sendo vedado. Se eu estou falando de garantia, como que eu vou vedar algo? Concorda comigo? Então, muito cuidado com essas palavrinhas, sendo palavrinhas aí que limitam as garantias, quando há alguma coisa que limita, muito cuidado quanto a isso, tá bom? Então, essa questão, uma questão aí até mesmo fácil de resolução, mas pegando esses bizus, pegando esses macetes de prova, tá? Vamos, como que consegue esses macetes de prova? Fazendo questão, tá bom? Fazendo questão e atentando-se sempre à explicação do professor, beleza?
5. Ano 2024 deste ano, Prefeitura de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Inclusive, fui um dos professores desse concurso da Prefeitura de Parnamirim, Guarda Civil Municipal. De acordo com o ECA, em caso de apuração de ato infracional cometido por adolescente, a. O infrator apreendido por força de ordem judicial será desde logo encaminhado à autoridade judiciária. B. O infrator apreendido em flagrante delito por crime consumado será desde logo encaminhado à autoridade policial competente. C. O infrator apreendido em flagrante delito por crime cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, o Ministério Público deverá ouvir as testemunhas e o adolescente. Delta. O infrator apreendido em caso de flagrante delito do crime cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, a autoridade policial deverá lavrar o auto de apreensão, ouvindo as testemunhas e o adolescente. Já pegou o bizu lá que eu falei pra vocês? Tira a palavra crime, cara. Tira a palavra crime. Adolescente comete ato infracional equiparado. Já pega esse bizu que, cara, a banca vai ficar colocando isso, essas pegadinhas bestas, mas muita gente ainda cai. Gabarito. Alfa. O infrator apreendido por força de ordem judicial será desde logo encaminhado à autoridade judiciária, que corretamente conforme o artigo 171 do ECA. B. O infrator apreendido em flagrante delito por crime consumado será desde logo encaminhado à autoridade pública competente. Errado, pois o infrator não comete crime e sim ato infracional. Falei com vocês aqui de forma até antecipada. A C também está errada, pois o infrator não comete crime, sim, também ato infracional. A D também. Então, somente com aquele bizu que eu passei para vocês matava essa questão, não é verdade? Então, por isso que vocês não podem cometer essas pequenas falhas, porque você perde muito tempo, tá bom? Muita gente vai ficar, será que será que vai para o Ministério Público, vai para o Poder Judiciário, e fica pegando nisso daí. Não é, cara. Colocou que adolescente não comete crime, isso aqui era 10 segundos para ser feito. Então, muito cuidado quanto a isso. Peguem os atalhos, tá bom? Peguem os atalhos. Não fiquem enchendo a cabeça aí, porque vai ter RLM para frente, vai ter outras questões para frente e não pode ficar preso em questões molezinha igual essa, beleza? 6. Ano 2022, VUNESP, Prefeitura de Osasco, Guarda Civil Municipal. Nos termos da Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto afirmar que, para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, será exigido, entre outros, ter idade superior a 30 anos. B. As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade de polícia judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse. C. É obrigatório ao conselheiro residir no município. D. O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo jurisdicional encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. E, para a candidatura do membro do Conselho Tutelar será exigido, entre outros, ser brasileiro nato. Gostosinha essa questão. Mas também não guarda um grau aí de dificuldade acentuado. Ramos, eu tô indo mal. Cara, pode ficar tranquilo, tá bom? O momento de errar é exatamente agora. Ainda falta um tempinho aí, tá? Falta um mês ainda para essa prova. Então, calma, tá bom? Calma, vamos em busca da aprovação juntos, tá bom? Juntos. Eu não deixo aluno meu para trás. Gabarito da questão 6. Charlie. Vamos voltar aqui. Charlie, é obrigatório ao conselheiro residir no município. Obviamente, né? Eu preciso ter esse conselheiro sempre em prontidão. A primeira está errado porque o requisito exigido é de 21 anos e não de 30 anos, tá? Mínimo idade superior a 21 anos. A B também está errada porque a autoridade judiciária, tá bom? Será revista pela autoridade judiciária. E não, vamos voltar aqui na B. Aqui está a autoridade de polícia judiciária. Não, autoridade judiciária e não de polícia judiciária. A C está correto, tranquilinho, tá lá no terceiro do artigo 133.
O artigo 131 está falando que é um órgão não jurisdicional. Obviamente, né? Não é jurisdicional. Então só coloque na cabeça que o Conselho Tutelar é um órgão não jurisdicional, tá bom? E errado também a letra E, segundo o artigo 133, para a candidatura do membro do Conselho Tutelar serão exigidos os seguintes requisitos: reconhecida idoneidade moral, idade superior a 21 anos e residir no município. Para a candidatura do membro do Conselho Tutelar será dirigido, entre outros, ser brasileiro nato. Não. Aqui é um rol taxativo, tá? 1. Reconhecida idoneidade moral. 2. Idade superior a 21 anos. E 3. Residir no município. Belezinha? Então, questão respondida. Você pode verificar que não é uma questão tão difícil assim. Aliás, nem difícil é, né? 7. Prefeitura também de Osasco, 2022. Nos termos da Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente, o adolescente civilmente identificado, isso aqui que sempre caiu, cara, sempre caiu e cai ainda, muita gente que erra essa questão. O adolescente civilmente identificado: A. Será submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais de proteção e judiciais. B. Não será submetido em qualquer hipótese à identificação compulsória pelos órgãos policiais de proteção e judiciais, salvo para efeitos de confrontação e alicerçado em determinação judicial. C. Será submetido à identificação compulsória apenas pelos órgãos policiais, havendo fundada suspeita. D. Não será submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais de proteção e judiciais, salvo pelo efeito de confrontação, havendo dúvida fundada. E. Será submetido à identificação compulsória apenas pelos órgãos judiciais policiais, havendo dúvida fundada. Bacaninha essa questão, viu? Legal. Uma questãozinha que faz quebrar um pouquinho a cabeça, mas não, também não é tão difícil, não. Mas já é de um nível ok. Não espere menos que isso, tá? Gabarito. Delta. Artigo 109. O adolescente civilmente identificado não será submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais de proteção judiciais, salvo para efeito de confrontação, havendo dúvida fundada, segundo o artigo 109. Então, Ramos, eu não sei, relê, tá bom? Relê e já coloca, grifa, relê o artigo 109, beleza? 8. Prefeitura de Foz do Iguaçu, também fui professor dessa matéria, fui professor desse concurso, vários e vários alunos conseguiram aprovação na prefeitura do município de Foz do Iguaçu. Inclusive já está lá na fase de investigação de conduta já. Deu um probleminha lá que eu já estou sabendo. Muitos alunos já contactaram o nosso escritório aqui de advocacia para poder defender os interesses. Mas vamos lá. Durante o seu turno de serviço, o guarda municipal foi informado por um morador nas imediações que uma pessoa idosa estava morando na rua e sem condições de realizar sua higiene e alimentação. Com a participação de órgãos específicos de atenção ao idoso, constatou-se que ele tinha mais de 65 anos, não tinha familiares, nem condição de providenciar seu sustento com nenhuma atividade, devido aos efeitos de múltiplas enfermidades físicas. Qual é a possibilidade de assistência financeira para o idoso nas condições referidas? A. Não é possível oferecer esse tipo de benefício, pois ele tem menos de 80 anos. B. A assistência, neste caso, é composta somente por cesta básica e cesta básica de alimentação. C. O idoso tem direito a um benefício mensal de um salário mínimo. D. O idoso tem direito ao benefício que depende de situação econômica do governo municipal. E. O idoso tem direito apenas a morar no abrigo municipal. Então vocês, enquanto guardas municipais, o que falaria para esse idoso, o que aconselharia? E vocês vão passar por muita situação semelhante, tá? Nos meus mais de 12 anos de atuação enquanto guarda municipal, já passei por situações que às vezes você não sabe nem o que faz. E a cada dia que passa, a guarda municipal tem tornado referência no município, então... Questão de número 8. Gabarito. Charlie.
Artigo 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família, tá bom? Então, as pessoas idosas a partir de 65 anos que não possuem meios para prover sua subsistência nem de provida por sua família, é assegurado o benefício de um salário mínimo, beleza? Bem tranquilo essa questão também, mas muita gente nesse concurso não soube responder essa questão, tá bom? Então você, aluno da Implacável Concurso, não sou aluno ainda, tá perdendo tempo, cara, tá perdendo tempo, tá bom? Professores extremamente qualificados aqui na casa, então nós estamos debatendo aqui, vamos ficar pelo menos 1 hora, já se passaram 30 minutos da nossa aula, cara, 30 minutos da nossa aula, passa muito rápido, né? Passa muito rápido. Questão 9. Prefeitura Municipal de São José, FEPESE 2024, inclusive também fui professor dessa matéria para o concurso da Guarda Civil Municipal de São José. Inclusive estive presencialmente em São José para fazer super revisão. Foi muito bacana, fiquei rouco pra caramba, lembro que eu fiquei rouco pra caramba. Assinale o princípio que as entidades de longa permanência que atendem às demandas das pessoas idosas devem seguir. Então nós estamos falando aqui dos locais, das entidades de longa permanência, beleza? A. Desenvolver serviços personalizados a grandes grupos. B. Preservar a identidade de pessoas idosas e oferecer um ambiente de respeito e dignidade. C. A cada 6 meses deve trocar os idosos de entidade de acolhimento para que as pessoas idosas possam vivenciar novas experiências. Pelo amor de Deus, eu tive a risada aqui, né? Essa C aqui, quem colocar essa C, cara do céu. Vamos lá. D. Comunicar ao Conselho Municipal do Idoso sempre que houver uma situação de abandono moral ou material por parte dos familiares e desenvolver de forma exclusiva atividades comunitárias no âmbito interno da casa de acolhimento. A, B, C, D ou E. Pelo amor de Deus, quem colocou C aí já... Inclusive os primeiros colocados da Guarda Municipal de São José são aluno implacável. São alunos da Implacável os primeiros colocados, hein? Agradecer a todos os alunos aí também que estão nos ouvindo. Tenho certeza que as primeiras colocações de Embu das Artes será da Implacável Concurso. E será da minha revisão presencial que eu vou estar lá, hein? Tenho certeza absoluta disso. Vou passar uns bisus para vocês, fera lá. Gabarito da 9. Bravo. Então vou voltar aqui. Bravo, obviamente, né? Preservar a identidade da pessoa idosa e oferecer um ambiente de respeito e dignidade. Eu coloquei para vocês aqui o porquê as outras estão erradas, né? Segundo o artigo 49, o atendimento é personalizado em pequenos grupos. Ali a questão está falando de grandes grupos, né? O bravo está correto. C. A cada 6 meses deve trocar os idosos de entidade. Pô, pelo amor de Deus, né? Você imaginou? Fica 6 meses, o idoso começa a ter essa convivência, o respeito, a dignidade, né? Eu vou ficar trocando ele? Obviamente que não. D. Comunicar ao Conselho Municipal do Idoso. Não, comunicar ao Ministério Público e não o Conselho Municipal do Idoso, tá? Obviamente, né, que você deve comunicar sempre que houver situações de abandono moral ou material por parte dos familiares, mas a comunicação não é direcionada ao Conselho Municipal de Idoso e sim ao Ministério Público, tá bom? Desenvolver de forma exclusiva atividades comunitárias no âmbito interno, obviamente, né? Obviamente que não. Participação da pessoa idosa em atividades comunitárias de caráter interno e externo. Então, questão bravo. Questão 10. Ano 2019, VUNESP, Prefeitura de Itapevi. Nos termos da Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, que é o Estatuto do Idoso, é correto afirmar que a. É exigível o comparecimento do idoso enfermo perante aos órgãos públicos apenas nas hipóteses de interesse do poder público. Bravo. É obrigação exclusiva do Estado assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito, a dignidade como pessoa humana e sujeito de direitos civis. C. Em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 anos terão preferência especial sobre os demais idosos, exceto em caso de emergência. D. A obrigação de alimentar não é solidária, devendo o idoso optar entre o prestador
que possuir melhores condições financeiras. E, se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se igualmente ao poder público, à iniciativa privada ou às ONGs esse provimento. Questão legal, mas fácil também, né? Bora lá, galerinha. E depois eu quero que vocês comentem aqui como que vocês foram nesse simulado aqui que eu trouxe para vocês, tá? Eu quero que vocês comentem se foi bom, acertaram todas. São 20 questões, chegamos agora na metade. São 20 questões, quantas que vocês acertaram? Coloque para mim aqui, beleza? Para saber como que vocês estão. Tentei fazer aqui um simulado não tão difícil, mas também não tão dado também, né? Gabarito. Charlie. Em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 anos, lembre-se, eu tenho preferência dentro da preferência, não é? Eu tenho preferência, os idosos têm preferência sobre os demais, só que eu tenho a preferência dentro da preferência, tá? Então, coloquei para vocês aqui, alternativa A, errado, é vedado exigir o comparecimento de pessoa enferma perante os órgãos públicos. Então, é vedado, é proibido. Ali tá falando que era permitido, né? O bravo, é obrigação do Estado e da sociedade assegurar a pessoa a liberdade, o respeito, a dignidade. Então, aqui é obrigação exclusiva do Estado. Muito cuidado, lembra lá, sobre exclusivo, essas palavrinhas aqui que matam um candidato, tá? Não é exclusiva do Estado. É obrigação do Estado e também da sociedade. Alternativa C correta. A D está errada porque a obrigação alimentar é solidária. Ele está falando que não é solidária e sim é solidária. E aí, se a pessoa idosa ou seus familiares não possuírem as condições econômicas de prover e tal, no finalzinho ali, ó, do poder público no âmbito da assistência social. É isso que tá errado. Ele tá falando iniciativa privada, ONGs. Ele começou bem e depois ele teve que colocar ali iniciativa privada e ONGs para tornar essa questão errada, tá bom? Então, gabarito Charlie. Em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 anos terão preferência sobre os demais idosos, exceto, obviamente, em caso de emergência. Questão 11. Banca Selecom, Prefeitura de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, Guarda Civil Municipal. Bia foi nomeada para ocupar um cargo em comissão em órgão federal, ocorrendo sua designação para auxiliar a Procuradoria Federal. Como é uma funcionária com pouca experiência, procure estudar o funcionamento da União com o objetivo de gerar eficiência no seu trabalho. Nesse sentido, verifica que existem inúmeras prerrogativas para as pessoas jurídicas de direito público, que têm base no primado da supremacia do interesse público, superioridade do Estado, segurança da sociedade e proteção da dignidade. Questão legal também de ser feito, mas fácil também, né? Gabarito da 11. Gabarito alfa. O princípio do interesse público, conhecido também como princípio da supremacia do interesse público, não está expresso lá no artigo 37, mas é um princípio da administração pública de extrema importância. Então, quando nós falarmos aqui de direito administrativo, tá bom? Nós temos que principalmente entender não somente do LIMP, tá bom? Eu sei que vocês têm já esse macete do LIMP, só que nós temos também os princípios não expressos lá da Constituição. Tá bom? E o princípio do interesse público, o princípio da supremacia do interesse público, não está expresso lá no 37, mas é um princípio da administração pública. Então, muito cuidado, porque veio pegadinha aqui em Lucas do Rio Verde, tá bom? Ele veio colocando aqui para saber se você sabia somente o LIMP ou se você sabe de todo o conceito do direito administrativo, tá bom? Então, aqui ele foi na exceção, tá bom? Ele foi na exceção. Mas grave lá o LIMP, tá? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá bom? Grave lá, mas também não negligencie o seu estudo somente ao LIMP, e sim também a outros princípios não expressos lá do artigo 37 da CF. 12. Prefeitura de Cascavel, o primeiro concurso lá.
Considerando os princípios constitucionais aplicáveis à administração pública. Assinale a alternativa correta. O município prescinde do princípio da legalidade. O princípio da publicidade não comporta exceção. O princípio da moralidade refere-se à conduta ética da administração pública. A eficiência é um princípio novo, tendo sido introduzido em 2013 na Constituição. E a administração pública sujeita-se apenas aos princípios expressos na Constituição. Acabei de explicar a letra E, né? Acabei de explicar. Então, só pela minha explicação da questão anterior, você já pode eliminar a eco aí, né? Você viu, eu fiz uma explicação em Lucas do Rio Verde, no estado do Mato Grosso, uma prova recente, mas já caiu em Cascavel, e sabendo dessa explicaçãozinha, você já matava a letra eco ali. Ramos, você já chutou em prova de concurso público? Já, cansei de fazer isso. Mas o chute ele precisa ser consciente. Você precisa pelo menos aí tirar 3 questões aí. Você pode ficar em dúvida em 2, mas ficar em dúvida de mais de 2 já começa a complicar, tá? Cansei já de fazer prova de concurso público, galera. Foi aprovado na Polícia Militar de São Paulo, Polícia Militar do Paraná, Polícia Militar de Santa Catarina, Polícia Militar, né, de Minas Gerais, Guarda Municipal, 2 concursos. Então, a experiência de concurso mesmo que traz esse pensamento rápido, né? Gabarito Charlie. Então, o princípio da moralidade refere-se à conduta ética da administração pública, tá? Vamos supor, o município, o A, porque tá errado, o município prescinde do princípio da legalidade, é dispensável o princípio da legalidade? Obviamente que não, né? Dentro do LIMP lá, o princípio da legalidade é um dos principais, inclusive. O princípio da publicidade não comporta exceção? Comporta exceção. Eu não preciso tornar tudo público, na verdade. Existem alguns casos que é sigiloso. Então, o princípio da publicidade, ele comporta, sim, exceção, devidamente justificada pelo sigilo, né? A Charlie está correta. A eficiência é um princípio novo? Sim, mas não é de 2013, tá bom? O princípio da eficiência é um dos últimos dentro do ordenamento jurídico, mas não é de 2013. E a administração pública sujeita apenas aos princípios expressos. Eu expliquei para vocês que não é apenas aos princípios expressos na Constituição. Eu tenho outros princípios que não estão expressos, estão implícitos. Ano 2023, Consuplan, Prefeitura de Vila Velha, Espírito Santo, Guarda Municipal de Vila Velha. Sobre os princípios constitucionais que regem a administração pública, assinale a alternativa correta. A. O princípio da eficiência alcança a atuação dos servidores públicos, sendo um princípio constitucional não expresso. A violação aos princípios da moralidade administrativa não enseja a invalidação do ato, por não se tratar de ilegalidade. C. O princípio da eficiência exige que a atividade administrativa seja exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional. D. A moralidade administrativa não se confunde com a moralidade comum, pois ambas preocupam-se com a distinção entre o bem e o mal. A tendência, galera, é que caia crimes contra a administração pública, tá? E princípios da administração. Tá lá no seu edital. Eu conversei com vocês lá no início da aula, né? Tá lá no edital lá sobre princípios da administração pública, crimes contra a administração pública. A banca deve adotar esse posicionamento. Por isso que eu vou fazer uma aula, uma excelente aula de revisão de véspera presencialmente em Embu das Artes. Então vai lá na praça, pô, é gratuito, cara, é gratuito. Vamos tirar foto lá, vamos conversar e eu vou passar para vocês só bizu de direito penal, direito administrativo, constitucional, legislação especial, tá? Só bizu lá, gratuito para vocês. Vamos lotar aquela praça lá, cara. Vamos lotar. Gabarito da 13, Gabarito Charlie. O princípio da eficiência exige que a atividade administrativa seja exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional. O A está incorreto porque, sendo um princípio constitucional expresso, o princípio da eficiência, o LIMP, a eficiência é um princípio constitucional expresso. O Bravo está incorreto. A violação ao princípio da moralidade administrativa enseja, sim, a invalidação do ato, por se tratar de ilegalidade. Ele está falando que não enseja, né? Mas enseja, sim, a invalidação do ato. E delta, a moralidade administrativa não se confunde com a moralidade
comum. E ali ele falando que sim, se confunde, beleza? Mas não se confunde com a moralidade comum. 14, ano 2024, agora, Prefeitura de Cristalina, Goiás. O princípio da legalidade é um dos pilares do Estado democrático de direito. Acerca desse tema e suas repercussões no direito penal, é correto afirmar que, segundo o Código Penal brasileiro, a sentença penal condenatória estrangeira de detenção ou reclusão igual ou superior a 3 anos pode ser homologada no Brasil desde que transitado em julgado. B. Aplica-se a lei estrangeira ao crime cometido nas embarcações brasileiras de natureza pública que se encontre em alto mar. C. A lei excepcional ou temporária, quando decorrido o período de sua duração ou cessadas circunstâncias que a determinarem, deixa de ser aplicada ao fato praticado durante a sua vigência. D. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela as execuções e os efeitos penais da sentença condenatória. Guarda Civil Municipal de Cristalina, Goiás. Vamos lá, galerinha. Alfa Bravo Charlie Delta. Gabarito da 14. Delta. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória, que eu trouxe para vocês uma explicação bem básica, tá? O princípio da legalidade do direito penal estabelece que ninguém pode ser punido por fato que não esteja previamente descrito como crime em lei. Além disso, se uma lei posterior deixa de considerar o fato como crime, a pena ou os efeitos da sentença condenatória cessam automaticamente. Isso está previsto lá no artigo 5º e também no artigo 2º do Código Penal, que trata da retroatividade da lei mais benéfica, retroatividade benéfica aí, beleza? Questão bem fácil, não é questão difícil, mas que requer uma leitura atenta do candidato, beleza? Questão D, fez Ctrl+C ou Ctrl+V e colocou aí na sua prova. 15, ano 2023, Banca Selecom, Prefeitura também Lucas do Rio Verde. Xanadu é estudioso das culturas orientais e busca fundamentos para justificar a estrutura repressiva do Estado, resolvendo conflitos que surgem no dia a dia das pessoas. Ele verifica que conflitam duas perspectivas de pensamento quanto à função do direito penal na sociedade. Quando ocorre a tutela dos bens mais importantes e somente atua na esfera penal, e quando estão inócuos os demais ramos do direito. Ocorre a incidência de qual princípio? Do princípio da intervenção mínima, abolição penal, pena gravosa e lei correta. Moleza essa aí, pelo amor de Deus. Essa aqui é pra fazer em 10 segundos. Ele começa a falar, ó, Xanadu é estudioso das culturas orientais, ele começa a fazer toda essa historinha para ele falar que ele verifica que conflitam duas perspectivas de pensamento quanto à função do direito penal na sociedade. Obviamente, o direito penal ele tem uma função. Quando ocorre a tutela dos bens mais importantes e somente atua na esfera penal. E quando estão inócuos os demais ramos do direito. Última ratio, lembra? Aula em direito penal, quando fala sobre a última ratio, a última intervenção do direito penal, quando todos os outros ramos do direito falham, é o direito penal que aí se sobressai. Fácil essa, né? Obviamente, princípio da intervenção mínima, né? O direito penal obedece ao princípio da intervenção mínima, também conhecida como a última ratio, ou último recurso, fazendo uma tradução livre aí, tá bom? Então, logicamente, o direito penal ele só vai atuar em última razão, em última ratio, tá? Quando todos os outros ramos de direito, seja direito civil, seja direito administrativo, de todos os outros direitos não consegue alcançar, aí sim o direito penal ele consegue, beleza? Questão fácil. Artigo 16. Artigo 16 não. Questão 16. O professor já tá batendo pino aqui já, né? Mas também, senhores, por isso que eu falo que vocês têm que estudar. Estudar não é fácil, tá bom? Você tem que deixar muitas vezes família de lado.
vocês têm que estudar solitário. Às vezes a família dos senhores não entendem, tá? Para vocês terem uma ideia, olha que hora que eu tô gravando essa aula. Opa, a minha filha bonita aqui, ó. 4 horas e 12 minutos. 4 horas e 12 minutos estou aqui no escritório, enquanto tá todo mundo aqui em casa dormindo. 4 horas e 12 minutos estou gravando gratuitamente para vocês, Implacável Concurso. Gratuitamente para vocês aí que estão nos assistindo, tá? Então tudo que você quer é uma renúncia, tá bom? Tudo que você quer um resultado, você tem que estudar, tá bom? Se o professor aqui tá 4 horas e 12 minutos da manhã gravando aula gratuita para você, pô, você só tem que sentar e estudar. Na verdade, eu sei que é difícil, tá? Eu sei que é difícil. Eu estudo até hoje para magistratura, tá? Então é normal, tá bom? Eu tá aqui 4 horas e 12 minutos estudando, repassando conhecimento, fazendo aulas gratuitas para vocês aqui. Então, senhores, separem um tempinho. Parem de festa, final de semana, churrasco. Vocês vão ter tempo de qualidade. Ó, daqui a pouco eu vou pegar meu carro, lá por umas 8 horas da manhã, vou dar uma descansada antes, mas eu vou pegar meu carro e vou viajar, vou pegar minha família e vou viajar, tá? Pegar meu carro que eu comprei esse ano e vou viajar. Então, galerinha, vocês terão esse tempo de qualidade para vocês, tá bom? Vocês terão esse tempo de qualidade para vocês, mas antes disso, tem que ter esforço. Sem esforço não vai chegar a lugar nenhum. Se o professor aqui tá se esforçando ao máximo para dar uma aula gratuita para vocês, pô, absorve isso daqui, cara. Absorve isso daqui e vai para cima, beleza? 16. Ano 2019, Prefeitura de Petrolina, em Pernambuco. De acordo com o Código Penal, assinale a alternativa correta acerca do tempo e lugar do crime, ok? Então, se vocês já sabem a teoria do tempo e lugar do crime, não sabe? Fica aqui que eu vou te ensinar. A. Considere ser praticado o crime no momento em que ocorreu a ação ou omissão, bem como quando se produziu ou deveria produzir o resultado. B. Considere ser praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, ainda que o outro seja o local do resultado. C. Considere ser praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. D. Considere ser praticado o crime no lugar da ação ou, em caso de omissão, apenas no local do resultado. E E. Para fins penais, o tempo e o lugar do crime são idênticos. Aqui você usou lá as teorias corretas, moleza, tá? Teoria da ubiquidade. Pega o bizu da luta. Lembra do bizu da luta? Vamos lá, gabarito da 16. Gabarito da 16. Charlie. Considere-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Então trouxe para vocês aqui na tela também o macete da luta. LU, lugar, é ubiquidade. TA, tempo, teoria da atividade. Então, lembre-se, quando eu falar de lugar, só coloca aí no seu caderno o bizu da luta, tá? L, lugar, o U, a teoria adotada é a teoria da ubiquidade. O T é tempo. Lembra do luta? O T é tempo, o A, atividade. Só colocou lugar, ubiquidade, tempo. Lugar, ubiquidade, tempo, atividade. Beleza? Tempo do crime, teoria da atividade, lá disposto no artigo 4º, considere-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. No lugar do crime, aí muda. Artigo 6º, considere-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Enquanto lá no tempo do crime eu tenho, ainda que o outro seja o momento do resultado, aqui inclui o momento do resultado, tá? Aqui fala bem como. Artigo 4º e artigo 6º. Você mata no bizu da luta, tá bom? LU, lugar, ubiquidade. TA, teoria, que é o tempo e a atividade. Beleza? Facinho. Essa aí para você nunca mais esquecer. Quer mais? Quero mais bizu, Ramos? Vai lá na praça, pô. Vai lá na praça. Vou estar lá. Vou pegar um avião aqui
Na sexta, devo chegar em Budas Artes ainda na sexta, com a equipe da Implacável Concurso. Chego no aeroporto de Guarulhos ou Congonhas, não lembro agora. E vou direto para Embu das Artes. Pousamos de sexta para sábado. Para sábado está afiado, só passando o bizu para vocês lá na praça, tá? Só passando o bizu. 17. IDECAM, Prefeitura de São Caetano do Sul, São Paulo. Quanto às regras gerais do crime, o Código Penal nos apresenta chamadas excludentes de licitude. Despenca para vocês. Isso daqui tem que estar, tem que estar afiado. Que precisam ser verificadas em todos os casos, na forma da lei. Sobre o assunto, assinale a opção correta. A. Pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. B. Considere-se em estado de necessidade quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. C. Considere-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. E D. Entende-se em legítima defesa quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade nem podia de outro modo evitar, direito próprio à lei, o cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Essa questão é questão de 10 segundos. Não pode demorar mais que 10 segundos. É impossível, galerinha. É impossível. Gabarito. Charlie. Considere-se também em legítima defesa o agente de segurança pública. Isso veio no pacote anticrime, tá? O agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantido em refém durante a prática de crimes. Obviamente isso nem precisava estar lá, tá bom? Porque a legítima defesa não é somente sua, pode ser legítima defesa de terceiros, mas o pacote anticrime veio aí colocando que obviamente o agente de segurança pública em legítima defesa de terceiros ele pode agir. Por exemplo, no caso do sniper, né? O cara tá lá mantendo a vítima refém e ele consegue acertar um tiro certeiro lá no elemento, ele está amparado sobre a legítima defesa de terceiros, neste contexto aqui da Charlie, beleza? Não pode alegar estado de necessidade quem tem o dever legal de enfrentar o perigo. Lembra do bombeiro, né? Ele tem que enfrentar o perigo. Logicamente, né? Se for uma prova da magistratura, uma prova do Ministério Público ou de delegado de polícia, aí nós temos que verificar outros aspectos. Mas para vocês aqui, não. Ele vai fazer pegadinha de pode ou não pode alegar estado de necessidade quem tem o dever de enfrentar o perigo. Artigo 25, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, é legítima defesa. Ele sempre vai colocar estado de necessidade, tá bom? Ó, para você ter uma ideia, o artigo 24, ele colocou lá, considera estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual. Sempre ele vai inverter legítima defesa e estado de necessidade, e estado de necessidade ele vai colocar como legítima defesa. Falou sobre atual e iminente é legítima defesa. Atual é estado de necessidade. Beleza? Só pega esse bizu que você mata qualquer um, tá bom? Qualquer um. 18. 2023, IDECAM, Prefeitura de Fortaleza. Também fui professor dessa matéria na Guarda Civil Municipal de Fortaleza. Carlos, tomado por um ciúme doentio, motivador de constantes brigas com Débora, sua esposa, decidiu que a mataria. Certo dia, ao chegar em casa, viu que uma pessoa dormia no sofá e, julgando tratar-se de Débora, contra ela disparou, causando-lhe a morte. Ao aproximar-se do corpo, constatou que matara a própria filha, a quem muito amava. Neste caso, à luz das disposições trazidas pelo Código Penal, é correto afirmar que... Então nós temos aqui um contexto, o Carlos era doentio, tinha um ciúme doentio, queria matar sua esposa Débora, chegou em casa, ao pensando que realmente a Débora que estava ali, estava coberta, mas ele queria matar a Débora e achou que seria a Débora ali. Ele deu os disparos, né? Disparou, matou, só que ele verificou ali, pô, era a filha dele que ele amava, tá bom? Então... ele responde por crime, qual crime, não responde crime, a tipicidade de conduta, vamos verificar aqui as questões. Carlos deverá ser responsabilizado por homicídio culposo. Lembre-se que homicídio culposo quando não há intenção de matar. Tem uma quebra aí de um dever de cuidado objetivo. B. Carlos praticou o crime de homicídio culposo, mas o juiz poderá deixar de aplicar a pena, né? Porque a penalidade
não trará a filha dele de volta, né? O perdão judicial aqui no B. Carlos responderá por feminicídio, como se estivesse em situação de violência doméstica matado a própria mulher. D. Carlos é isento de pena, incidido na hipótese de uma excludente de ilicitude. Vamos lá. Vamos lá, galerinha. Vamos lá, galelinha. Galelinha. Vamos estar animado às 4 horas e 22 minutos? Sim, tô animado. E é isso que eu quero que você esteja também, pô. Se eu durmo 3 horas, 4 horas por dia, por que você não vai poder dormir também? É guerra, pô. No curso de formação, você acha que vai ser fácil? Acha que vai ser moleza? Vocês não vão dormir não, tá? Gabarito da 18. Obviamente C, Charlie, né? Carlos responderá por feminicídio, como se estivesse em situação de violência doméstica, matado a própria mulher. Aqui nós falamos que tem uma vítima virtual, não é verdade? Virtual. Obviamente, se ele tivesse matado. O perdão judicial já começa aí que o homicídio ele precisa ser culposo para ter o perdão judicial ali da B, tá? Mas ele quis o resultado, então não foi uma falta de dever objetivo de cuidado. Ele quis o resultado, ele mirou ali e quis o resultado. Ele não quis o resultado, por óbvio, do homicídio da filha, tá? Queria o homicídio da mulher, mas ele responderá por feminicídio porque eu tenho a vítima virtual, eu respondo pela vítima virtual e não quem realmente eu matei, tá? Então coloquei aqui artigo 73, quando por acidente ou por erro, nos usos dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa. Responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se o disposto do parágrafo 3º do artigo 20 desse código, tá bom? Colocou aí vítima virtual. Começou a contar a historinha que ele queria matar uma pessoa, né? E traça a qualificação dessa pessoa. Geralmente, ou essa pessoa é idosa, ou geralmente é mulher do cara, porque daí vai ter o feminicídio, tá bom? 19. 2024. Instituto Acesse, Prefeitura de Cariacica, Espírito Santo. De acordo com o conceito analítico, o delito é composto por 3 substratos, a saber, o fato típico, ilicitude e culpabilidade. Nesse sentido, e tendo como base a teoria finalista da ação, aquela que pratica a conduta descrita em tipo penal de injusto, mas não age com dolo nem com culpa, poderá alegar exclusão de qual substrato. Fácil essa. Essa aqui eu começo explicando todas as aulas de direito penal exatamente isso, as exclusões. Aqui ele está adotando, né, a teoria tripartite, ou a teoria tripartida, porque ele está composto por 3 substratos. Então a teoria que ele está adotando aqui, neste caso, é a teoria tripartite, em que divide no conceito analítico o fato típico, ilícito e culpável. Lembra-se, eu tenho as excludentes de tipicidade, eu tenho as excludentes de ilicitude, eu tenho as excludentes de culpabilidade. Aula básica de direito penal, galera. Questão de você matar também em 10 segundos. Poderá alegar exclusão de qual substrato? Quem não age nem com dolo nem com culpa. Então o dolo e a culpa está em qual substrato? Na tipicidade, ilicitude ou culpabilidade. Eu colocou imputabilidade na D ali, mas esquece, né? Onde está o dolo e a culpa? Gabarito da questão. Alfa. Aquele que pratica a conduta descrita no tipo penal, mas não age com dolo nem com culpa, poderá alegar a exclusão da tipicidade. O fato pode ser atípico, não é verdade? Então, neste caso, se eu estou falando de dolo ou culpa, eu estou falando de tipicidade. Se eu não vou agir nem com dolo nem com culpa, tá bom? Eu tenho a exclusão da tipicidade. Excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade são outros que não envolve a atitude do agente, tá bom? Vamos para a última. Já bateu 1 hora e 4 minutos de aula. Você viu que passa rápido, né? Vamos lá para a última.
Ano 2023, Banco Objetiva, Prefeitura de Canoas, no estado do Rio Grande do Sul. Em conformidade com o decreto 2848 lá de 1940 do Código Penal, marque C para as certas e E para as erradas. Assinale alternativas apresenta as sequências corretas. A legítima defesa é causa de excludente de ilicitude. Destarte. O fato típico praticado em legítima defesa é lícito, não configura crime. A legítima defesa depende dos seguintes requisitos cumulativos: agressão injusta, efetiva e pretérita a direito próprio. Considera-se penalmente inimputável a pessoa de até 18 anos de idade completos, a qual ficará sujeita a tratamento especial. Coloca aí pra mim aí. CCE, EEC, CEE, ECC ou todas erradas? (2023), prova bem recente, né? Aqui tá falando sobre excludentes de ilicitude, imputabilidade do agente, tudo que está lá no seu edital. Tá lá no seu edital. Gabarito da última aqui. CEE. A legítima defesa é causada excludente de ilicitude e destarte. O fato típico praticado em legítima defesa é lícito e não configura crime, porque eu tenho uma excludente de ilicitude, correto comigo? Tem uma excludente de ilicitude. A segunda vai estar errada. A legítima defesa depende dos seguintes requisitos cumulativos. É requisito cumulativo, tal. Agressão injusta, efetiva e pretérita. Não. Direito próprio ou alheio. Errado. Considere-se penalmente inimputável as pessoas de até 18 anos de idade completo, ao qual ficará sujeito a tratamento especial. Quando a questão falar até, também engloba o indivíduo de 18 anos, que, via de regra, não é inimputável. Belezinha? CEE. Gabarito Charlie. CEE. Galerinha, chegamos ao final, mais de 1 hora de aula para vocês gratuitamente aqui, tá? Falamos 20 questões, falamos sobre direito administrativo, direitos humanos, direito penal. Então a gente falou muita coisa aqui. Estatuto da pessoa idosa, muita coisa totalmente gratuito para vocês, tá bom? Então, recapitulando, nós vamos ter dia 1º de dezembro, tá chegando, cara, 1º de dezembro, a maior revisão que você vai ver no YouTube. Nenhum curso, te garanto, cara, nenhum curso vai fazer isso por vocês. A Implacável Concurso vai fazer. Nenhum outro curso vai fazer. O dia inteiro de revisão gratuito, não. Somente a Implacável Concurso vai fazer isso por vocês, tá bom? Então vai lá, já curte, já compartilha com o seu amigo, beleza? E dia 7 vou estar presencialmente, no Largo 21 de Abril, número 260, bem no centro de Embu das Artes, beleza? Na praça central ali de Embu das Artes, só passando o bizu para vocês, de forma gratuita, tá bom? Lembre-se, uma questão vai fazer diferença nesse concurso. Então aproveita, agarra essa oportunidade, tá bom? E fique atento ao Instagram da Implacável Concurso, que nós vamos divulgar em qual escola e qual colégio nós vamos estar na porta da prova, tá bom? Na porta da prova, pelo menos ali 40 minutos, só passando bizu, para vocês entrarem, já bater o olho na prova e conseguirem gabaritar essa prova. Tenho certeza absoluta que você vai me mandar mensagem: porra, professor, fiquei em primeiro colocado aqui, a primeira, segunda, terceira colocação será da Implacável Concurso, no concurso do Embu das Artes. Beleza, galera? Ficamos por aqui, força e honra sempre. Até mais!